Boa noite para todos. A Parashá da nossa semana e Parashá Tacharimot. Essa Parashá, ela conta sobre um assunto muito estranho, sim, muito exclusivo, que Nadav e Avihu, os dois filhos, 2 de 4 de Aaron, eles entraram no Mishkan para fazer um sacrifício de Ktoret, de incenso, e faleceram. E esse assunto é muito, como se diz assim, é muito profundo. Vamos dizer a palavra certa, é muito profundo. Porque tem uma história na Gemara que Rabi Akiva, junto com todos os sábios de Israel, eles passaram no lugar onde era o segundo Bet HaMikdash, que eles se lembravam certinho onde era. Hoje a gente não sabe, lá em cima do Kotel, se é o lugar que está a mesquita, se é ao lado da mesquita. Eles sabiam exatamente onde era. E eles viram que no lugar onde era o Kodesh Kodoshim, o lugar mais sagrado, de lá saiu uma raposa. Então eles falaram, tem uma casa de raposas no lugar onde era o Kodesh Kodoshim, que está escrito que o estranho que entrar vai falecer. Nesse lugar moravam raposas agora. Aí os Chachamei Israel, eles choraram. Eles falaram, como pode ser no lugar que está escrito que o estranho que entrar vai falecer, e agora nesse lugar moram animais? E Rabi Akiva, ele ficou feliz, ele falou, se a coisa ruim já aconteceu, agora chegou a hora da coisa boa acontecer, a profecia boa. Se a profecia ruim, como a profecia que não é obrigada a acontecer, de acordo com a regra das profecias, ela aconteceu, a profecia boa que é obrigada a acontecer, que vai ter o terceiro Beit HaMikdash, com certeza que ela vai acontecer. E a gente vê, o que a gente vai aprender daqui, que não tem muito, não era a mensagem da história, é que a raposa morava lá e não morreu. Então, por que Nadav e Avihu, eles entraram no Mishkan com o Ktoret e eles faleceram? Porque a Kadosh Baruch Hu não fez para eles um milagre como fez para as raposas lá, de morarem no lugar onde era o Kodesh Kodashim e não morreram. Então, para entender isso, vou contar para vocês uma história. Eu mudei para Israel em 1978, antes de muitos de vocês nascerem. E cheguei lá na mesma época que uma tribo chamada Felashem, do interior da Etiópia, mas era interiorzão, assim. Aquela tribo também emigrou para Israel. O rabinato pediu para eles fazerem conversão, porque tinha um grande tzadik na antiguidade, que era o Radbaz. O Radbaz esteve na Etiópia e ele contou que tinha comunidade judaica na Etiópia. E o que a gente não sabe é se aquela comunidade judaica migrou por falta de parnassá, por falta de dinheiro, migrou para lugares melhores. E aquelas tribos, eles são judaizantes, assim, eles são pessoas que gostam do judaísmo, ou se eles são os descendentes daqueles judeus, mesmo que eles não tinham muitos sinais, não tinha tefilim, não tinha tzitzit, não tinha sefer Torah, eles tinham umas bíblias na língua deles, lá no aramaico, que é Amharic, assim, o aramaico que se fala na Etiópia, mas era coisa assim que não tinha uma origem judaica. Então o rabinato pediu para eles se converterem, e a gente estava no curso de hebraico juntos, e esses etíopes, eles vieram bem do interiorzão. Eles não tinham visto eletricidade, água encanada. Eles moravam em casas de palha, barro e palha. E um amigo meu me contou que desde 6 anos ele trabalha como pastor de vacas na Etiópia, e só agora que ele teve contato com o judaísmo, assim, um contato mais direto, e que um ou outro lá sabia ler na própria língua, mas então os etíopes naquela época eles ganharam fama, que eles tinham que tomar cuidado assim o que você deixa na mão dele. E uma das histórias que contaram, uma história interessante, é que um etíope foi procurar emprego
hotel de luxo, e nesse hotel de luxo tinha um andar que era banco, tinha um andar que era restaurante aristocrático, tinha andar de tudo, tinham coisas lá muito especiais, e ele não sabia fazer nada, então deram para ele o trabalho de limpeza. Ensinaram ele como usar um rodo, como usar uma vassoura, como usar um pano molhado para limpar qualquer coisa, e colocaram ele numa sala que era tipo o porão do hotel, mas que lá tinha o quadro de força do hotel, lá tinha os lugares, se tinha qualquer problema, o quadro de força estava lá. E esse etíope limpando aquele lugar, ele chega no quadro de força, ele abre, ele vê que as alavancas estão meio sujas, então ele puxa a alavanca para baixo para limpar o lado de trás. Nesse meio tempo, o restaurante aristocrático lá em cima fica no escuro. O garçom cai com a sopa em cima dos clientes, e o cliente esbarra em cliente, e garçom esbarra em garçom, fica maior andralamuça, maior confusão. E ele termina, o etíope termina de limpar a alavanca, ele coloca de volta, acende a luz de volta, ele pega outra alavanca, que era do banco, e termina com a luz do banco, e os computadores param, os caixas param, e daí para diante, cada alavanca que ele mexe causa uma tragédia em outro andar. E até que todo mundo já está revoltado, chamaram a polícia, bombeiro, o que está acontecendo aqui? Porque a primeira alavanca que ele tirou era do gerador, e essa ele não colocou de volta, então não tinha nem como solucionar o problema. E todo mundo desce lá para o porão, encontram ele limpando as alavancas, e todo mundo cai matando em cima dele, pega ele pelos colarinhos, você é um criminoso, o que você está fazendo? Eu falo, o que eu fiz? Não estou limpando bem, tá vendo? Limpei desse lado, limpei do outro. Então, essa história, se ela aconteceu ou não aconteceu, era uma história que contavam na época, mas ela vem nos ensinar uma lição de moral. O Mishkan, e posteriormente o Bet HaMikdash, era um lugar que tinha uma sincronização com o mundo espiritual. O que você fazia aqui embaixo ia trazer uma grande bênção lá de cima, ou ia causar um grande estrago, consequentemente, aqui embaixo. Ou seja, ele lembra um pouco a árvore do bem e do mal, Etz Hadat, a árvore do conhecimento. Quando Deus criou o Adão e a Eva, Deus falou para ele que ele não pode comer aquela fruta da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Naquelas 3 horas, o Adão Arishon, o primeiro homem, foi criado sexta-feira à tarde. Na hora que o sol, na hora que mudasse de dia, terminasse a sexta-feira, começasse o Shabat, na hora que depois do pôr do sol, antes da saída das estrelas, tem um horário que muda o dia, naquele horário de mudança, a fruta já seria permitida. Quer dizer, a fruta era proibida só na sexta-feira, ela era fruta proibida da sexta-feira, mas no Shabat, ela seria fruta permitida. E naquelas 3 horas, entre a criação do Adão e da Eva e o término do período que a fruta seria proibida, naquelas 3 horas aquela fruta estava sincronizada com um assunto espiritual chamado de Klipat Noga. Então, na hora que o Adão e a Eva comeram aquela fruta, eles fizeram o que a pessoa da historinha fez. Eles acharam que eles fizeram uma coisa que não tinha nada, nenhuma importância aqui embaixo, mas lá em cima eles fizeram um estrago, que eles ativaram essa Klipat Noga e misturou o bem e o mal. Ou seja, esse mal que existe no mundo, a origem dele é a Shvarat HaKelim, a quebra dos receptáculos, que era acima do mundo de Atzilut. Esse mal ele desce a um nível de mundo de Atzilut, e lá ele não é reconhecível. Ele desce a um nível do mundo da Briá, e lá ele não tem nenhum
nenhum acesso ao bem, ele desce ao nível de Olam Yetzirah. E lá ele não tem nenhuma mistura com o bem. Ele desce ao nível de Olam Asiyah, que é o nosso mundo, e aqui aconteceu essa mistura por causa dessa sincronização entre o ato de comer a fruta e a Klipat Noga. Então a mesma coisa acontecia no Mishkan. Se a gente acredita que um Korban vai fazer alguma diferença na nossa vida, se a gente acredita que um Kitoret, que o incenso que era oferecido no Mishkan, iria trazer bênção para nós, quer dizer que tinha lá uma sincronização. E essa sincronização, por um lado, ela traz muita bênção. Por outro lado, quando ela é usada da maneira incorreta, ela acaba sendo como a fruta proibida do Adão e da Eva, que causou o desastre no mundo. Isso é o que aconteceu aqui na nossa Parashá. Nadav viu a origem da alma deles é uma origem muito elevada. Não é agora o lugar específico para contar detalhados sobre isso, mas o Zohar chama eles de Palgegufa. Palgegufa é uma alma que ela não tem um aspecto feminino. Então quer dizer que a origem deles era em 4 pessoas, que era o Adam Arishon e os seus 3 filhos. Adam Arishon, o Cain, o Hevel e o Shet. Essa era a origem das almas do Nadav e Avihu. Eles são chamados de Palgegufa, quer dizer, cada um é metade de um corpo, os dois juntos são uma pessoa só. Ou seja, Nadav e Avihu, eles são uma pessoa só. Cada um, vamos chamar isso de meia alma, não dá para falar isso. Nem o Zohar usa essa linguagem, o Zohar usa a linguagem de meio corpo, né? Porque não tem como falar meia alma, mas o Nadav e Avihu juntos eram uma alma só, quer dizer, eles não teriam esposas, eles não teriam filhos. Então, eles não poderiam fazer esse trabalho de oferecer o Ktoret. Porque para fazer esse trabalho, uma pessoa aqui nesse mundo que não se casa, ele não tem como trazer a bênção para baixo. A pessoa que não é casado, ele não tem como trazer a bênção para esse mundo. É uma coisa interessante que também, já que estamos falando da minha mudança para Israel em 1978, em 1979, eu viajei para Netivot, me encontrei com o maior tzadik que tinha em Israel naquela época, que era o Baba Sali, Rabbi Israel Bochatzera. Eu pedi uma bênção para ele, naquela época era moda de você estudar Shkita, Abate Kasher, depois viajar para outros países, e aí você conseguia dinheiro para começar a vida. E todo mundo me falou, você é brasileiro, você fala português, o Brasil é o maior exportador de carne da região do Oriente Médio, então aprende a fazer esse abate kasher. Eu não sabia ainda que se eu matava um animal eu desmaiava, quer dizer, não tinha feito uma experiência, depois descobri isso, mas eu fui lá fazer essa pergunta para ele. Eu chego lá no Baba Sali, ele me fez o maior kavod, me deu uma nota de 50 shekel, pediu para mim fazer um lechaim com ele, e aí eu perguntei para ele se eu vou estudar Shkita. Ele falou, Shkita lá, Shkita não. Mas ele falou isso de um jeito que ele já sabia, depois quando teve as caparotas antes de Yom Kippur, e matar a galinha, eu passei mal. Então ele já sabia disso antes de eu próprio saber que eu não sou capaz de matar um animal. Mas ele falou, Shkita lá. Então ele falava em árabe, né? Que em hebraico se fala alô, mas ele falava em árabe, tinha até um tradutor lá para quem precisava. O Baba Sali era do Marrocos. E aí eu perguntei para ele, então, vai chegar a hora que eu vou precisar trabalhar, o que eu faço? Aí ele falou, primeiro você casa, na hora que você casar, aí a bênção vai descer para esse mundo, aí você vai, a sua parnassá vai aparecer, aí o seu emprego vai aparecer, mas sem casar não adianta. E
muito tempo isso ficou na minha cabeça, tipo, não tinha entendido profundamente esse assunto, mas agora o Zohar dessa semana está explicando isso claramente. E o Zohar diz assim, que uma pessoa que ele não se casa, ele não tem como trazer a bênção de cima para baixo. A pessoa só tem como trazer a bênção divina para esse mundo depois que ele se casou. Se ele não tem mulher, ele é vamos dizer, ele está dependendo de outras pessoas que estão trazendo a bênção para esse mundo, e disso ele vai receber. Mas para ele próprio trazer a bênção divina para baixo, ele é obrigado a ser casado. Então, esse trabalho de oferecer o Ktoret no Mishkan, ele ia trazer a maior bênção lá de cima. E o Nadab viu, pelo fato deles não terem se casado, eles iriam oferecer o Ktoret, eles não iriam trazer a bênção. O Aaron já não poderia mais oferecer o Ktoret, porque eles já fizeram isso no lugar dele, quer dizer, eles ultrapassaram a autoridade do pai e fizeram isso por conta própria, então não ia ter bênção no mundo. Então, quer dizer, todo o motivo do Mishkan ter sido construído para sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo, eles taparam essa sincronização por causa que eles não eram casados. Então, quer dizer, eles fizeram um curto-circuito entre o mundo espiritual e o mundo material por não terem casado. Aí o que aconteceu? A consequência desse curto-circuito foi como a fruta proibida que o Adão comeu. E o que isso causou? Para eles fizeram isso e isso causou o falecimento deles. Por causa que eles tinham muita vontade de ser o Kohen Gadol, e por causa que, mesmo de uma maneira natural, eles teriam que ser o Kohen Gadol depois que o pai falecesse, cada um na fila dele, mas, como a gente falou, o Kohen Gadol ele é obrigado a ser casado. Então, eles não tinham como fazer isso, também por causa que eles eram pau de gufa, quer dizer que eles, como diz o Zohar, os dois juntos eram uma pessoa só, não é que cada um tem um aspecto feminino da alma dele que está numa mulher que ele vai se encontrar com ela. Continuação. Essas duas almas, então, deixaram os corpos, eles ficaram no stand-by, vamos chamar isso stand-by espiritual. E esse stand-by espiritual, ele durou alguns anos para frente, até que chega uma situação que tinha um país que hoje, se a gente pega hoje o mapa da Península Arábica, ficaria ou na Jordânia ou na Arábia Saudita, do lado do Mar Vermelho, um país chamado Midian. Lá tinha 5 cidades-estado, cada uma com um rei próprio. Eles eram uma confederação medianita e eles eram antissemitas, eles odiavam os judeus sem ter motivo nenhum, porque a gente não passamos do lado do país deles, a gente não tinha nada a ver com eles, a gente não ia entrar na terra deles, a gente não ia passar pela terra deles para chegar em Israel. E eles, por o lado de baixo, até chegar a nós, eles recrutaram todas as mulheres do Midian, fizeram exército de meninas, treinaram bem elas, e qual seria o objetivo delas? Era seduzir os judeus, para que, por meio disso, Deus não ajudasse mais a gente. Então a gente vai ver como elas fizeram isso. Elas, próximo à época que o povo de Israel já tinha que entrar na terra de Israel, elas fizeram aquele exército de meninas, montaram um acampamento próximo ao acampamento do nosso povo e fizeram lá festas enormes e fizeram um festival muito grande. E os judeus foram lá ver o que está acontecendo. Só que quem saía do acampamento para ir ver uma coisa assim eram os jovens, os homens jovens, porque podia ser um problema de guerra, podia ser um inimigo. Então, quer dizer, a mulher não saía, a velha não saía, quem saía eram só os jovens que podiam lutar na hora da necessidade. Eles chegam lá, eles veem
uma festa enorme de mulheres que elas fizeram isso de um jeito que elas conseguiram seduzir eles. Eu não sei o que elas fizeram lá, não estava lá, eu não posso nem tentar imaginar porque só pensei besteira. Então a gente não imagina o que elas fizeram, não tem que imaginar, não dá ideia para... Deixa quieto, aí o Yetzer Hara está quieto, deixa ele quieto, não precisa dar ideia para ele. Mas alguma coisa lá elas fizeram que os jovens ficaram apaixonados por elas. E aí elas falaram assim, olha, eu durmo com você, mas tem uma condição, que você vai ter que fazer em cima do meu Deus, aqui cada uma tira a estátua do Deus dela. Ela falou, o que você faz no banheiro, você vai fazer aqui em cima do meu Deus. Esse era o serviço daquele Deus, aquilo chamava Baal Peor, e a mensagem que ele dava era que se até fazer o que você faz no banheiro, fazer em cima da estátua do Deusinho, até isso é permitido, então quanto mais qualquer coisa é permitido. Quer dizer, era um Deus que ele existia assim para a pessoa matar, roubar, fazer o que quisesse e se sentir bem. Se sentir que ele está fazendo o que Deus quer. Está matando, roubando, dormindo com a mulher do vizinho e fazendo a vontade divina. Tipo, você imagina o tamanho da idolatria lá, a profundidade da idolatria. E os jovens, eles não imaginaram que fazer o que você faz no banheiro, fazer em cima de uma estátua é uma coisa tão grave. E começou uma moda de todo mundo pegar uma menina dessas e levar para casa. A mulher dele era uma mulher judia, então não. E aí essa aí era uma bomba atômica, vamos dizer assim. E tinha que parar essa moda. E começou uma epidemia no nosso povo, que era um sinal de que Deus parou de ajudar, e aquele deserto estava cheio de doenças, então agora todo mundo ia morrer da epidemia. E nessa hora o Pinchas, que ele era filho do Elazar, neto do Aaron Cohen, mas ele não era Cohen, porque quando Aaron Cohen e Elazar Cohen, junto com Itamar, com Nadav Avihu, eles foram ungidos para serem Kohanim, o Pinchas já tinha nascido, e o Pinchas não foi ungido junto com eles. Então ele era filho de Cohen, neto de Cohen, mas ele não era Cohen. E ele viu que o negócio estava pegando fogo lá, ele viu que o príncipe, o Zimri Ben Salo, que ele era o presidente da tribo de Shimon, ele pegou a Cosbi Batsur, que era a princesa de Midian, filha de um dos reis de Midian, e ele levou ela para a tenda dele e ainda passou do lado de Moshe Rabbeinu e falou para Moshe Rabbeinu, se ela é proibida para mim, você também casou com Midianita. O que importa que a sua mulher se converteu ao judaísmo? É do mesmo país. E se ela é permitida para mim, sua mulher é permitida para você. Se ela é proibida para mim, sua mulher é proibida para você. Quer dizer, ainda teve a cara de pau de dar uma cuspida intelectual em Moshe Rabbeinu. Levou a menina para a tenda dele e nessa hora o Pinchas, ele atravessou toda essa tribo de Shimon, que era uma tribo muito forte. Eles iam na guerra, eles iam em primeiro lugar, iam na frente. E ele entra na tenda desse cara, pega ele no ato lá com essa midianita, quer dizer, depois que o cara já serviu a idolatria dela, tudo já declarou que, olha, se até o presidente da tribo pegou uma menina dessas, quer dizer que todo mundo tem que fazer isso também. O Pinchas, ele entrou lá com uma lança, ele enfiou a lança nos dois, e toda aquela adrenalina espiritual, ele saiu da tenda com essa lança, com os dois espetados lá, e ele dá de cara com toda a tribo de Shimon, que cercaram ele e falaram, agora vamos matar esse assassino. E nessa hora ele levou um susto tão grande, que a alma dele sai do corpo por um instante, se une à alma dele, o Nadav e Avihu, que tinham falecido no começo da Parashá, e a alma volta para o corpo, ele tem um milagre muito grande e consegue passar por meio de toda a tribo de Shimon e consegue parar essa moda de pegarem as mulheres de Midian. Depois disso, Deus pede para Moshe destruir esse país chamado Midian, que era um país que a essência deles era a essência do mal.
E quem foi escolhido para ser o general para dirigir essa batalha foi o próprio Pinchas, que ele foi lá, cada tribo mandou um contingente militar e o Pinchas foi o general deles. Então, dizem, aqui vai acontecer uma coisa muito importante, que por causa que o Pinchas ele fez esse ato heróico, que para fazer isso tem que ter tantos detalhes, quer dizer, não sei como se fala isso em português assim, é uma equação com muitas variantes. Quer dizer, para acertar fazer uma coisa dessas é muito difícil. Nem o próprio Moshe Rabbeinu fez isso. No caso do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu falou, quem está do lado de Deus, venha comigo, e começou uma guerra. Nesse caso, nem o próprio Moshe sabia o que fazer. Então, Pinchas, ele teve aí uma ajuda divina que ele conseguiu fazer o que era certo e conseguiu parar a epidemia, e Deus se revela para Moshe e fala que o Pinchas, ele conseguiu reverter, vamos chamar isso assim de... Não vamos entrar muito nesses detalhes, né? Ele conseguiu reverter esse assunto, que Deus tinha parado de ajudar o povo de Israel, agora Deus vai ajudar de novo. E por causa disso, Deus fala para Moshe, por causa disso, o Pinchas agora vai se tornar um Cohen. E não só que ele se tornou Cohen, ele vai ser mais futuramente, ele se torna o Cohen Gadol. E sendo que as almas do Nadav e Avihu, elas se uniram à alma do Pinchas, então nessa hora que o Pinchas se tornou Cohen Gadol, ele levava o Ktoret para o Mishkan, e ele era o Nadav, o Avihu e ele próprio. Quer dizer, que afinal das contas, eles se tornaram o Cohen Gadol e eles levaram o Ktoret. Por quê? Porque eles passaram a fazer parte de alguém que era casado. E esse aqui é o detalhe. Quer dizer, a pessoa tem que saber que toda bênção que a pessoa tem nesse mundo é porque ele se casou. Não importa se ele valoriza o grande milagre que Deus fez para ele, ou se ele não tem a capacidade de valorizar isso, a pessoa encontra um diamante e pensa que é um feijão. E começa a cozinhar, e fala, esse feijão está duro, está me quebrando o dente. Isso que ele não sabe que isso é um diamante, não quer dizer que a bênção não vai descer por causa da ignorância dele. Então, o fato dele ter casado, ele recebe todas as bênçãos, mesmo que ele não sabe reconhecer isso, mesmo que ele não tenha capacidade de reconhecer isso. Então, essa é a mensagem da história de Nadav e Avihu. Depois, mais futuramente, eles se reencarnam como Shmuel Navi, como o profeta Shmuel. E já não é um assunto para agora também. E só para terminar o assunto da Parashá, contar para vocês que esse fato de o Pinchas ter levado esse susto e a alma ter saído por um instante e ter entrado nele nesse momento, a alma do Nadav e Avihu, não era a primeira vez que isso aconteceu. Quando nosso patriarca Abraham Avinu, ele ensinou durante a vida inteira dele, ele ensinou os povos do mundo a não fazer idolatria, e um dos motivos principais disso é que a idolatria ela envolvia sacrifícios humanos. Quer dizer, falar em idolatria naquela época, ensinar alguém para não fazer idolatria era uma prioridade número 1, porque idolatria era perigo de vida. Era a prioridade número 1. Hoje em dia, as idolatrias do mundo estão mais culturais. Estão mais, os povos do mundo fazem a cultura dos pais deles. É mais um negócio mais social, mais cultural. Eles não é aquela idolatria que era a prioridade de se impedir, a prioridade de fazer ela acabar. Que, como a gente disse, ela envolvia sacrifícios humanos. E aí Deus pede para Abraão, depois que a vida inteira dele, ele ensina os povos do mundo a não fazer idolatria, Hashem fala para ele,
pega por favor o seu filho único que você ama, o Yitzhak, e leva ele para o Monte Moriá, que era o lugar onde tem hoje, onde vai ser o Templo de Jerusalém. Por enquanto tem uma mesquita da Unesco lá, mas mais futuramente vai ser o terceiro templo. Leva ele para aquele lugar chamado Monte Moriá e faz dele um sacrifício humano. Assim Deus pediu. Abraão, o que ele vai fazer? Então Deus mandou, está mandado. Então acabou, ele avisa o Yitzhak, ele fala, olha, vamos lá, a gente vai fazer um sacrifício humano. E os dois vão muito alegres. E só que na hora que chegaram lá, Abraão, ele amarrou Yitzhak. Aí Abraão fez tudo, cumpria todos os mandamentos divinos com muita alegria. O Yitzhak, ele era gvurá. Abraão sabia a cada instante que ia terminar bem, porque ele era chesed. O Yitzhak era gvura, ele imaginou a cada instante que o negócio ia terminar mal. Na hora que Abraão levantou a faca, antes que o anjo segurasse a mão de Abraão, a alma do Yitzhak saiu um instante, e o Yitzhak, ele também era um palgagufa, como o Nadav viu. Ele não tinha um aspecto feminino da alma dele, ele ia morrer sem filhos. Só que nessa hora que ele levou o susto que a alma saiu, Deus colocou nele agora, uniu a alma dele, que é um instante que dá para fazer uma fusão de almas. Deus uniu a alma dele, uma nova alma com aspecto masculino e feminino, e daí nasceu a Rivka, que é a futura esposa dele, e por causa disso ele teve Yaakov, por causa disso a gente está aqui, por causa disso nosso povo teve continuação. Então, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tzluche, Gesint, Panus, Naches, Idish Naches von der ganzen Mishpuche. Kol Tov Hatzlacha Rabah.